Chegou os momentos em que nos preparamos para o culto solene e convidamos todos a entoar o hino connosco, 258, Fé dos Nossos Pais. Vamos cantar o 261. Cristãos ao despertar.
agora de pé, vamos cantar o hino número 579, Eu Te Amo, ó Deus. Querido Senhor, nosso Pai, a nossa gratidão e louvor porque sentimos a Tua presença entre nós. Sentimos, Senhor, que Tu nos visitas em Tua casa de oração esta manhã. E aqui estamos como Teu povo para Te entregar a nossa vida em adoração e pedir-te, Pai querido, que aceites o nosso louvor, a nossa dedicação a Ti. E onde estiver o Teu povo reunido, Senhor, que Tu te manifestes no seu meio e que Tu sejas então exaltado por cada vida que neste mundo e neste momento se rende inteiramente a Ti. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus com o hino número 16. A Deus demos glória. 1:6. Por nós todos
momento em que convido a todos os que puderem ajoelhar para orarmos ao Senhor. Santo e amado Deus Pai que estás nos céus, acabamos de cantar exaltando o teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que nunca nos cansemos, mas precisamos ter sempre a alegria de exaltar-te, porque és o nosso Salvador e que és aquele que queres fazer de cada um de nós um vencedor. Por isso, Senhor, te pedimos que, aqui de joelhos, que nos concedas essa alegria, que nos dês a força para vencer as dificuldades que o mundo nos traz. Que nos ajudes, Senhor, a estar sempre desejosos de nos aproximar cada vez mais de Ti. Abençoa todos os que estão aqui reunidos, mas também de uma forma muito especial te peço, Senhor, que abençoes aqueles que não estão, aqueles que estão tristes, aqueles que estão magoados, aqueles que estão a sofrer as agruras da vida. Pedimos, Senhor, que neste momento eles possam sentir o conforto da Tua paz, que possam sentir, Senhor, quão importante é estar sempre do Teu lado, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e que possam receber essa bênção, Senhor, de o Teu Santo Espírito se aproximar e lhes dar o calor necessário para continuar a viver, enquanto estiver nesta terra, debaixo da Tua proteção e segundo a Tua orientação. Abençoa todo o Teu povo neste momento, Senhor, dessa forma. Abençoa também o Teu servo, que vai apresentar a Tua palavra. Que ele, Senhor, possa ser dirigido por Ti e a Tua igreja possa beber a água da vida que Tu queres derramar sobre esta igreja. Que ela frutifique e que nós possamos ser mais felizes por ter estado contigo. Guia-nos em tudo. Ajuda-nos a ser humildes para estar sempre ao Teu serviço. É que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém. Este é o momento também especial no culto, em que nós, como filhos de Deus, reconhecidos do seu amor para connosco, do seu cuidado, trazemos à igreja as ofertas e os dízimos. Portanto, com alegria, vamos viver este momento. Vamos primeiro deixar que as nossas crianças nos contagiem com essa alegria e depois nós seguiremos o seu exemplo. Que o Senhor abençoe cada um dos doadores e cada um dos seus filhos aqui presentes.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito por estarmos aqui esta manhã, na tua casa. E te pedimos, Senhor, que possas orientar estes dízimos e estas ofertas de acordo com a tua divina vontade e possas estar com cada pessoa, com cada doador. Te pedimos e agradecemos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo cumprimentar-vos. Estou certo que esta manhã já sentimos as bênçãos do Senhor através dos momentos em que recapitulamos a nossa lição da escola sabatina, um tema realmente de grande importância, um tema forte também para a Igreja. Foi muito bom ouvir este cântico, ouvir estas vozes agrupadas, juntas,
Deus é assim glorificado pelos seus filhos, pela sua igreja. E eu estou certo que cada um de vós, cada um dos irmãos e irmãs, amigos que vieram aqui, vieram com essa intenção, esse desejo bem grande no vosso coração de honrar o Senhor, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. Às vezes o fazemos cantando, outras vezes o fazemos orando, outras vezes fazemos lendo a sua palavra e outras vezes também o fazemos em silêncio, no nosso silêncio. O importante é a presença de Deus. O importante é estarmos conscientes de que Deus deseja manifestar-se no nosso meio e na vida de cada um em particular. E esse é o meu desejo para esta manhã, que o Senhor realmente possa manifestar-se, queridos irmãos, na vossa vida em particular. O nosso mundo tem sido palco de confrontos épicos, de grandes confrontos. O maior de todos os confrontos foi aquele que Cristo travou na cruz do Calvário. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus e vamos ler do versículo 45 até o versículo 54. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu não tinha dito o capítulo, não é? Capítulo 27, versículos 45 até o 54. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor
e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que relato extraordinário! A Bíblia fala-nos de outros confrontos. Por exemplo, no Novo Testamento temos o confronto entre Cristo e Satanás lá no deserto, quando Jesus foi tentado. O confronto entre Satanás e a igreja. No Antigo Testamento também encontramos alguns confrontos épicos, como, por exemplo, o confronto entre Moisés e Faraó, o confronto entre Gideão e os Medianitas, o confronto entre Davi e Golias. Mas um dos mais relevantes confrontos épicos é aquele que está registado em 1 de Reis, no capítulo 18. O confronto entre Elias e os profetas de Baal. Na terça-feira passada, na nossa reunião de oração, começamos a abordar este tema sobre Elias. Na próxima terça-feira o iremos concluir. E hoje eu gostaria de falar-vos um pouco mais também a respeito deste grande profeta, Elias. Elias era considerado pela nação judaica o maior de todos os profetas. Era o profeta dos profetas. Se perguntassem a um judeu qual era o grande profeta, ele responderia: Elias. Elias é de todos os profetas aquele que é mencionado mais vezes no Novo Testamento. Jesus o menciona diversas vezes. Os judeus o mencionavam constantemente. Elias era considerado pela nação judaica realmente o maior de todos os profetas. Mas em que contexto histórico Elias viveu? Num tempo de grande apostasia do povo de Deus, mais do que apostasia também, num tempo de divisão entre o povo de Deus. O povo estava dividido. Elias viveu, segundo a Bíblia, no tempo do rei mais ímpio. Diz a Bíblia que não houve, aos olhos de Deus, um rei tão ímpio quanto Acabe. E Elias viveu no tempo de Acabe. O povo estava dividido. 10 tribos encontravam-se em Samaria. Samaria era a capital de Israel. E 2 tribos encontravam-se em Jerusalém. Jerusalém passou a ser a capital de Judá. E assim o povo estava dividido. Acabe casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel. Jezabel era também considerada pelos fenícios como a rainha dos céus. A rainha dos céus. Aliás, Jeremias fala disso.
Fala da rainha dos céus. Falamos disso na terça-feira passada, ao que me parece. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E quando Acabe a traz para Samaria, porque casou com ela, ela trouxe consigo quantos profetas de Baal? Diz a Bíblia que eram 450 profetas de Baal, mais 400 daqueles que comiam à mesa com a rainha Jezabel. Portanto, um total de 850. A Bíblia diz que eram os profetas de Baal 450, mais 400 que eram aqueles que adoravam o poste. Vamos então ao texto. Está bem? 1 de Reis, capítulo 18. Versículos 16 até ao versículo 21. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Parece que há alguma coisa logo aqui que não bate muito certo. Deveria ser o rei a chamar Elias à sua presença, mas não. Acabe vai ter com Elias. E nós vamos saber a razão porque esta, entre aspas, submissão do rei a Elias. Mas vamos continuar a leitura. Vendo, disse-lhe, és tu o perturbador, aliás, és tu o perturbador de Israel? Mal o viu, perguntou-lhe, olha, por que é que tu perturbas o meu povo? Tu és o perturbador de Israel. E que responde Elias? Elias responde-lhe da seguinte maneira no versículo seguinte, versículo 18. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Eu não tenho perturbado Israel, agora tu sim, porque tu cometeste um grande pecado, tu deixaste o Senhor, tu e a casa do teu pai, e agora estás a seguir os Balaíns e induziste o povo à idolatria. E parece que vai começar ali uma discussão entre Elias, mas quem era Elias? Quem era este Elias? O tesbita, natural de uma terra que era desconhecida, que era Tibes. Como estaria vestido este natural de Tibes? Com uma roupa gasta, diante de um rei, trajando vestes reais, agora apontando o dedo ao nariz do rei e dizendo, olha, tu sim, tu é que és idólatra, tu é que és o perturbador, porque tu levaste o povo do Senhor para a idolatria. É preciso coragem, não é? Digam lá, meus queridos irmãos, é preciso muita ousadia, não acham? Que homem este? Que homem este? Que homem é este, Elias?
que não tem medo de enfrentar o rei, que lhe aponta o dedo e que lhe diz a verdade ali diante dele. E agora, outra coisa estranha, é que Elias vai dar uma ordem ao rei. Afinal, não é o rei que dá ordens. O rei é que dá ordens. Como é que agora o rei vai receber uma ordem daquele homem? De Elias. Olhem, o versículo 19. Vamos ler, sim, o versículo 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Uma ordem. Manda juntar o povo. É um desafio, mas é uma ordem. Que coisa estranha. E agora nós perguntamos, por quê? Por que que o rei vai aceitar este desafio e vai obedecer a Elias? Porque o rei sabia quem era Elias. E o rei sabia que por trás de Elias estava um grande Deus. O rei Acabe sabia que Elias não era um homem qualquer. O rei Acabe sabia que Elias era o profeta de Deus. E olhem, um dia Deus disse, olha rei, durante 3 anos não vai chover. E não choveu. E o rei sabia que aquilo que o profeta dissesse, Deus iria cumprir. Por isso o rei tinha medo de Elias, E quando se tem medo, faz-se o quê? Obedece. Sabem que aquele desafio que Elias fez aos falsos profetas era um desafio favorável aos falsos profetas. E era favorável por quatro razões. A primeira é que Elias diz, é lá no Monte Carmelo, lá no alto. E sabem, era costume aos deuses pagãos colocarem os seus ídolos aonde? Nos lugares altos, nos montes, para que ficassem bem visíveis, para que toda a gente visse. Então Elias, é lá no alto, onde vocês gostam, é lá que eu vou, é lá que nós vamos nos confrontar. E é lá que o meu Deus se vai confrontar com o vosso Deus. Em segundo lugar, Baal era o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus dos relâmpagos, o Deus das intempéries, das tempestades. E sabem que o cimo de um monte era um lugar propício para se observarem todos esses fenómenos físicos. E por isso eles adoravam nos montes a Baal. Em terceiro lugar, vejam a proporção entre as duas partes em conflito. Elias era apenas um. Ninguém mais estava com ele. Apenas um. E os falsos profetas eram 850. Em quarto lugar, o povo vai estar presente. E o povo está sob a ação e sob o domínio da rainha Jezabel, do rei Acabe, e adora Baal. Então, nós podemos concluir da seguinte maneira: Elias está a arriscar tudo. E por que Elias arrisca? Porque só há duas hipóteses. Ou Deus se manifesta de uma forma tremenda naquele momento,
e Deus é glorificado, ou então Elias vai acabar por ser executado pelo rei ou pelos profetas de Baal. Eu já disse, eles não mataram logo Elias porque tinham medo. Tinham medo. Elias já antes tinha demonstrado o poder e a força de Deus quando ele disse: vai haver seca, não vai chover por 3 anos. E não choveu, e houve grande seca. Queridos irmãos, olhem o versículo 21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão viver essa duplicidade? Até quando? Até quando vocês vão tomar uma decisão para saber exatamente de que lado é que estão? Até quando? Nós sabemos de que lado é que o povo estava. O povo estava do lado de Baal. Mas esta mensagem que Elias traz é a mensagem do Senhor para o seu povo, para aquele momento. Porque Deus queria arrancar o povo das mãos de Baal e dos profetas de Baal. Deus queria salvar o seu povo. E por isso o apelo de Deus é forte. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Vamos decidir isso logo. Se é Deus que vocês querem seguir, então seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Porém eu, diz Elias, porém eu seguirei o Senhor. E agora reparem na última parte do texto. O que é que o povo respondeu? O povo ficou calado. Olharam uns para os outros. Aquele apelo de Elias entrou por este, saiu por aquele. Não foi assim? Foi. Não queremos comprometer-nos. Ficaram indiferentes. A pior coisa que se pode fazer diante de um apelo do Espírito Santo é ficar indiferente. É não tomar uma posição. Quando o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, ele fala de uma igreja indiferente. Por isso ele diz: não és quente, nem és frio. És morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Este tipo de indiferença causa abominação ao Senhor. Vomitar-te-ei da minha boca. O povo ficou indiferente. Meus queridos irmãos, no versículo 22, olhem o que é que Elias diz. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só eu fiquei. Vocês mataram os profetas do Senhor. Vocês perseguiram os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor tiveram que se esconder naquele tempo em autênticos buracos e foram alimentados nesses buracos. Só eu fiquei. Irmãos, eram 9h da manhã. Eram, não é? Agora estou a olhar para o relógio. Eram 9h da manhã. Tudo estava montado. Elias vai dar aos profetas de Baal a primazia. Muito bem,
vamos pôr as regras, cada um vai levantar o seu altar, escolham um local. Depois diz, cada um vai colocar a sua oferta sobre o altar. Escolham um animal. E depois diz, vocês podem ser os primeiros a oferecer o sacrifício. Elias dá-lhes a primazia, mas há uma coisa que Elias não fez. Não permitiu. O desafio quem lança é Elias. E qual era o desafio? Qual era o desafio? Elias diz, está lá no versículo 23, Elias diz, olha, vão estar os dois altares ali com os sacrifícios e nós vamos ver qual é o Deus que se manifesta e qual dos dois holocaustos vai ser consumido pelo fogo. O fogo do Senhor ou o fogo de Baal? E nessa altura, sabem o que é que o povo respondeu? O que é que o povo disse? O povo diz, está lá no versículo 23, o povo diz assim, essa palavra é boa. Aí sim, gostamos disso, essa palavra é boa. Não há cá equívocos, não há cá artimanhas. Vai tudo ser feito às claras. Oh Deus, o Senhor, Deus dos exércitos, o grande Deus glorioso, se manifestará, ou então se manifestará o Deus Baal. E então, queridos irmãos, sabem, naquele dia não havia chuva. Não havia chuva. Pois não, há 3 anos que não chovia. O céu estava limpinho. Não havia uma única nuvem. O sol brilhava forte. E ali estavam as 2 ofertas. E os profetas de Baal estão ali horas sem fio, aliás, horas a fio, a clamar, a clamar. Ora, vamos ler, irmãos, com atenção agora. Reparem, versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até quando? Até o meio-dia. Até o meio-dia. É muito tempo, não é? Muito tempo. E então o que é que eles diziam? Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Olhem só, eles já manquejavam, já entravam em transe, eles clamavam cada vez mais por Baal, mas nada acontecia. E olhem até a que ponto eles chegam. Versículo 28 diz, e clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Nos cultos pagãos, este hábito de se retalharem era comum, porque eles diziam, tinham a seguinte filosofia, de que quando eles se feriam, Deus se iria condoer deles, e então Deus mais facilmente responderia ao seu clamor, às suas orações. No entanto, queridos irmãos, era proibido pela lei levítica de qualquer ser humano se retalhar, cortar o seu corpo. Isso está lá. Não temos tempo para ler os textos, mas eu vou dizer, se os irmãos quiserem tomar nota. Levítico 19, 28 e Deuteronômio 14, 1. Depois vejam lá. Deus proibia essa prática, porque essa prática era uma prática pagã. Era uma prática pagã.
Sabe, irmãos, eu admiro várias coisas em Elias, e uma delas é que Elias conhecia muito bem os hábitos, as crenças, a história, as lendas a respeito de Baal. Conhecia muito bem. E então, dizia-se que estes balaíns, este povo adorador de Baal, diziam que Baal costumava ter grandes conversas com outros personagens importantes, com outros deuses do universo. Diziam também que Baal costumava viajar por outros mundos, neste imenso espaço sideral. Diziam também que eles comumente falavam com pessoas e com os mortos. E agora sabem o que é que Elias vai fazer? Elias faz uso do seu conhecimento a respeito dos hábitos dos adoradores de Baal para começar a troçar deles. Irmãos, eu vou pedir desculpa à minha querida igreja, mas olhem, eu não consigo ler o texto que está ali sem me dar vontade de rir. Sem me dar vontade de rir. Porque Elias realmente foi um homem que usou até de alguma graça. E eu digo assim, como é possível este homem, estando em perigo de vida, ainda brincar numa situação destas? Mas olhem, irmãos, olhem lá o versículo 27. Diz que ao meio-dia Elias fazia o quê? Zombava deles. Zombava, dizendo: clamai em altas vozes, falai com força, gritai, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja a meditar, ou se calhar atendendo a algumas necessidades, ou então está a viajar pelos seus mundos, a viajar. Elias é engraçado, não é? Ou se calhar está a dormir, então gritai para que ele desperte, Elias, que é isso, Elias? Não precisas exagerar, Elias. Para, Elias. E eles clamavam cada vez mais forte. E ali estava o servo de Deus olhando para aquilo, abanando a cabeça e sorrindo e dizendo: pobre gente. Meus irmãos, sabem que Elias sabia que os profetas de Baal seriam desmascarados. Elias tinha confiança em Deus. Mas, irmãos, passaram-se mais horas. E agora estamos perto de concluir, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Esta é a parte mais importante desta história, porque chegamos a uma hora crucial. E sabem que, biblicamente, a hora mais crucial, sabem qual é? É a chamada hora nona, não é? E a hora nona corresponde às nossas 3 horas da tarde. E até às 3 horas da tarde, Baal não se manifestou. Pois não podia. Não existe nenhum Baal. Existe é o demónio. O diabo é que existe. Agora os outros deuses, não existe. O único Deus que existe é o Senhor, Deus dos exércitos. Esse é o único Deus verdadeiro. É o único Deus que existe. E
E agora estava na hora, era a hora nona, às 3 da tarde, era a hora em que então Elias disse: meus amigos, vamos acabar com isto de uma vez. Agora Deus vai agir, porque esta é a hora do Senhor. É a hora do Senhor. E sabem o que é que Elias faz? Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias disse ao povo: vinde para aqui, vinde para perto, eu quero que vocês presenciem isto, aquilo que eu vou fazer a partir de agora. Eu quero que vocês vejam bem o que eu vou fazer. E o que é que Elias começa por fazer? Ele vai restaurar o quê? O altar do holocausto. Aquele altar que tinha sido destruído pelos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. É este altar agora que o tal que era o perturbador de Israel vai restaurar. E são quantas pedras para restaurar o altar? 12 pedras. Nem mais nem menos, 12. Irmãos, isto tem uma simbologia tremenda. Quantas tribos eram de Israel? 12. Mas agora Israel estava dividido. Havia 10 tribos em Samaria e 2 tribos em Judá. E agora Elias começa a colocar pedra sobre pedra, a reconstruir aquele altar. E o altar está constituído por 12 pedras, cada uma delas representando uma tribo de Israel. O que é que Elias estava a dizer ao povo? O povo de Deus é só um. É só um. No coração de Deus só existe um povo. É o seu povo. E este povo que existe no coração de Deus, Deus o quer ver unido. Deus não quer ver separado. É esta a mensagem de Elias para o povo quando diz: chegai-vos, vinde aqui, vinde ver o que eu vou fazer. E é isso que Elias faz, põe pedra sobre pedra. Ele próprio com as suas mãos, é ele que constrói aquele altar. E o povo está ali apenas para ver e para entender o que é que Elias estava a fazer. Porque o povo começa a compreender. Depois Elias diz assim: agora vamos fazer um rego à volta do altar. Sabem qual era a profundidade deste rego? Ali é dada uma medida. Esta medida corresponde mais ou menos a 1 metro de profundidade. Ao redor do altar foi construído um rego, foi aberto um rego com cerca de 1 metro de profundidade. E aquele rego devia ser cheio de quê? Água. Água. Já viram fogo pegar na água? Alguém consegue fazer fogo dentro d'água? Ninguém. Elias diz: não, vamos pôr ali água. E então prepararam a oferta. Elias cortou o novilho, cortou os pedaços, pôs a lenha, colocou ali o sacrifício. E depois Elias diz assim: agora tragam cântaros cheios de água. Quantos cântaros? 4. 4 cântaros cheios de água. E agora Elias diz assim: agora por 3 vezes, derramai essa água sobre o altar. Agora vamos contar quantos cântaros são. 4 vezes 3 dá quanto? 12. 12. Voltamos ao número 12. Voltamos à insistência de Elias a lembrar que aqui há alguma coisa que vem do Senhor. Irmãos, 4 vezes 3 são 12 cântaros de água. E tudo isto tem um propósito. O número 12 significa a totalidade ou a plenitude. Ele é um profeta para a totalidade do povo do Senhor.
E o Senhor é Deus do povo todo, das 10 e das 2 que estão lá separadas. Deus é o Deus da totalidade. E há um detalhe importante aqui no versículo 29. Na primeira parte, vamos ler. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. A oferta de manjares. Segundo o ritual hebraico, havia 2 ofertas, que eram feitas no tabernáculo ou no templo depois. Uma era feita de manhã, às 9 horas da manhã, e outra era feita à tarde, às 3 horas da tarde ou à hora 9. Esta é a hora em que Elias vai apresentar a sua oferta. Aquela hora 9 era o momento também em que lá em Jerusalém o sacerdote estava apresentando a oferta da tarde ao Senhor, a hora 9. Agora vejam bem, Elias está ali em Samaria apresentando à mesma hora em que a oferta em Jerusalém era apresentada, à mesma hora Elias vai apresentar a oferta ao Senhor. Isto também significa alguma coisa, não acham? E os irmãos compreendem muito bem o que isto significa. Ele está a mostrar ao povo 2 coisas. Em primeiro lugar, a necessidade de uma unificação na nação judaica. E em segundo lugar, a necessidade de uma restauração da vida espiritual de cada um dos filhos de Deus. A que horas é que Jesus morreu? A hora 9. Às 3 da tarde. É esta hora que Elias começa a clamar. E o que é que ele diz ao Senhor? Olhem só, versículos 36 e 37. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ó Senhor, o reconhecimento de que tu és Deus e que eu fiz segundo a tua palavra, porque eu te obedeço, eu sou teu servo. Versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que fizestes retroceder o coração deles. No fundo, o que Deus queria era salvar o seu povo. Sabem, nós quando olhamos para este episódio ficamos deslumbrados. Olha só, caiu fogo do céu, consumiu aquilo. Os profetas de Baal foram mortos depois à espada. O objetivo de Deus para chamar a atenção hoje da igreja não é esse. O objetivo de Deus é outro. É que o meu povo retrocedeu, o seu coração retrocedeu para mim. E este povo foi salvo. O propósito de Deus para a minha vida, para a vossa vida, não é outro, irmãos, não é outro, é a nossa salvação. É disso que Deus está interessado, é que eu me salvo, que vós vos salveis também. Este é o interesse de Deus para todos os seus filhos. Quando Cristo deu a sua vida, o que é que aconteceu? A terra tremeu, os sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, os mortos ressuscitaram. E os centuriões o que é que disseram? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus.
Irmãos, Elias lá no Carmelo, o perturbador de Israel, é o mensageiro do Senhor que restaura, que salva. Ele clama a Deus e Deus responde com fogo. Irmãos, eu estava a pensar, enquanto preparava este sermão, esta mensagem, eu estava a pensar assim, na intensidade daquele fogo. Quantos 1000 graus tinha aquele fogo? Porque a descrição que vemos ali é que o fogo não apenas consumiu a lenha e o animal, mas o fogo, ele derreteu as pedras do altar. O fogo derreteu até o pó. O fogo lambeu a água que estava dentro do rego. E aquele lugar onde estava o altar, sabem como é que ficou? Ficou ali um espaço vazio. É assim quando Deus responde. E quando o povo vê esta manifestação da parte de Deus, o fogo saindo do céu para aquele altar, o que é que o povo faz? Diz ali a Bíblia que o povo caiu com o seu rosto em terra e começaram a clamar e começaram a dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus, verdadeiramente o Senhor é Deus. Repetiram por 2 vezes. Irmãos, olhem só o percurso dos acontecimentos. Rapidamente, em 2 minutos, vamos recapitular. Versículo 21. Quando Elias lança o desafio, o povo fica calado. Não respondeu. A indiferença, dissemos nós. No versículo 24, quando Elias explica como é que tudo deve acontecer, o povo diz: esta é uma boa palavra. No versículo 30, quando o povo se junta até o altar, o que é que acontece? O povo começa a aproximar-se de Deus. E no versículo 39, quando o povo cai com o seu rosto em terra e glorifica o Senhor, dá-se a conversão. Dá-se a conversão. Este é o caminho de volta para Deus. Eu posso imaginar, irmãos, se me permitem, o sorriso de Deus. Naquele momento, olhar para o seu povo que se converte. Assim como eu posso imaginar, meus queridos irmãos, o sorriso de Deus quando uma alma, quando alguém, um filho de Deus, um de nós se converte dos seus pecados, no momento de um batismo. Irmãos, a Bíblia diz, e o Senhor disse, que os sãos não necessitam de quê? De médico. Não necessitam. E o Senhor disse também que Ele não veio chamar quem ao arrependimento? Os justos. Mas quem? Os pecadores. É isso que o Senhor diz. E o Senhor diz mais ainda, que há grande alegria no céu quando um pecador se converte, e que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento. E ainda mais, o Senhor diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Imaginem só, se naquele dia, quando o Senhor aparece a Elias e o convida para esta grande missão, a ir ter com Acabe, Elias dissesse assim: Senhor, não vale a pena, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. O que é que eu vou lá fazer? Eles não me vão ouvir. Eles estão simplesmente perdidos. Mas Elias não fez isso pela graça de Deus. E uma nação foi salva.
e uma nação foi salva. Quando nós olhamos para alguém, quando nós examinamos a vida desta pessoa, talvez sejamos tentados em dizer: não vale a pena fazer nada, ele está perdido. Não se engane, irmão. Não se engane. Você não consegue salvar ninguém, mas Deus pode. E Deus pode usando-te a ti. Se tu quiseres, Deus pode usando-te a ti. E é isso que Deus quer fazer, como usou Elias. Ele quer usar-me a mim e a você, e a cada um de vós também, para essa missão. Irmãos, não existe condição mais perigosa para o cristão do que esta duplicidade religiosa. Queridos irmãos, Deus pode reconstruir a minha vida. E eu digo glória ao Senhor por isso. Porque Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus que manda o fogo do céu e é capaz de consumir o pecado. Ele é o Deus que ouve quando nós clamamos, quando nós lutamos para vencer alguma tendência nossa, algum pecado nosso. Talvez o que esteja a faltar é clamarmos mais tempo a Deus, para que Ele faça retroceder o nosso coração para Ele. Deus pode trazer-te de volta para Ele. Deus pode e quer alcançar-te. Até quando? Dizia Elias, através do Senhor, ou o Senhor através de Elias. Até quando deixarás de responder aos apelos de Deus? Até quando? Esta tarde, ao terminar aqui, eu gostaria de orar. Gostaria de orar com todos vós. Orar em que sentido? Eu queria orar hoje, querido irmão, querida irmã, contigo, que te sentes distante do Senhor por qualquer razão. Não sabemos o motivo, mas tu te sentes distante, quem sabe. Eu queria orar por ti, querido irmão, que te sentes magoado, por alguma razão, por alguma circunstância da tua vida. Mas eu queria também orar contigo, querida igreja, que como eu, reconhecemos que somos falhos e pecadores, e que necessitamos da graça de Cristo, e que reconhecemos que só o Senhor realmente pode transformar a nossa vida e o nosso coração. Se tu estiveres disposto, neste momento, eu gostaria de orar contigo. Não precisas sair do teu lugar. Não precisas de vir aqui à frente, nem levantar a tua mão, nem te manifestar. Apenas te peço uma coisa. Inclina a tua fronte. Se esse é o teu desejo sincero, inclina a tua fronte. Eu aqui inclinarei a minha também. Irei então orar contigo. Querido Senhor, a nossa fronte se inclina perante Ti. Ao meditarmos no Teu servo Elias, ao meditarmos no desejo que Tu tiveste, Senhor, e tens pela salvação dos Teus filhos, quando aquela nação estava apostatada, quando aquela nação estava longe de Ti, Tu, Senhor, agiste de uma forma maravilhosa que fizestes retroceder o coração dos Teus filhos para Ti. Se há aqui alguém, querido Pai, que neste momento sente essa necessidade de voltar para Ti, ó querido Pai, nós sabemos que os Teus braços estão estendidos para receberes este Teu filhinho ou esta Tua filhinha. E eu peço uma grande bênção para este, Senhor, ou para esta Tua filha. E que realmente, doravante, Senhor,
eles possam sentir a alegria ao contemplar-te, ao ver-te oferecendo o teu filho lá na cruz e a compreender a dimensão desse gesto grandioso do teu grande amor. Mas, Senhor, aqui estamos nós também como igreja, necessitando da reconciliação, da reconstrução da nossa vida. E por isso, Senhor, nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, pedindo-te o perdão. Pedindo-te o perdão por aquilo que não fizemos bem. Pedindo-te o perdão, Senhor, se alguém magoamos. Pedindo o perdão, Senhor, se te magoamos porque te desobedecemos. E pedindo, Senhor, que realmente transformes a nossa vida. Ó querido Pai, que nesta hora possamos sair daqui todos com a convicção de que Tu estás presente e nos queres falar, de que Tu queres agir em nossa vida. Naquilo em que estamos bem, Senhor, que Tu realmente possas agir de tal forma que possamos ainda estar melhor. E naquilo que não estamos bem, então, Senhor, possas agir livremente no nosso coração e na nossa vida. Por isso nos entregamos a Ti. Queremos pedir-te assim esta bênção para a Tua igreja aqui representada. Esta igreja, Senhor, que tanto necessita da Tua graça e do Teu poder. E invocamos e rogamos estas bênçãos, invocando o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, meus queridos irmãos. E para terminarmos o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 77, É Jesus o Salvador. Oh
Santo Deus que estás nos céus, aqui está o teu povo, Senhor, perante a tua face, para te agradecer os cuidados que tens de cada um de nós. Agora, Senhor, te peço que nos despeças em paz, que possamos refletir no que ouvimos, que possamos ver exatamente, Senhor, o caminho que estamos trilhando, que possamos tomar a decisão certa, porque sabemos que Baal é muito forte no nosso meio, sabemos que o mundo está cheio de baixo. Por isso, Senhor, ajuda-nos a saber quem é o nosso verdadeiro Deus, a amá-lo cada vez mais de perto e assim, Senhor, decidir claramente de que lado é que estamos a estar. Abençoa todo o teu povo, abençoa os que estão em dificuldades e ajuda-nos, Senhor, a ser um apoio uns aos outros nesta luta que temos com o mundo que nos rodeia. É que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.